Boa noite, paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos sequência ao nosso texto bíblico e hoje faremos menção do livro de Salmos 89, porque a Bíblia diz. Nós vamos saber o que o Senhor reserva para nós essa noite, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor e meditar? A minha Bíblia tem por tema assim: as promessas de Deus a Davi. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor. Na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com o teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Deus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste, o norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome, o teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a
testemunha nos céus. Tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido, quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão, arrastaste-te todas as suas muralhas, reduziste-te às ruínas e às tuas fortificações. Todos os que passaram pelo caminho o saqueiam, e ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste a alegria de todos os teus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora? Juraste a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito as injúrias de muitos povos com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado. Sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Quando nós lemos o texto da palavra do Senhor, a gente não tem dimensão de quantas pessoas se tratam nesse texto. Aqui o próprio Deus está falando. Aqui tem um relato do próprio Davi. Aqui tem relato de um homem chamado Etã, era um sábio do reino de Salomão. E aqui também tem uma fala que é direcionada ao povo de Israel. Estudando o texto bíblico da palavra do Senhor, colhi algumas informações. Chegamos agora ao majestoso Salmo de Aliança. Por que o Salmo de Aliança? Porque o tema deste salmo, sabe qual que é? É que a fidelidade do Senhor, ela é para todo sempre. Essa declaração é de um cristão diante de um grande desastre nacional. E ele pode ser Etã, como eu falei, um sábio do reino de Salomão. Está lá em 1 Reis 4:31. E lá descreve também a invasão de Sisaque e do exército egípcio, que é relatado também em 1 Crônicas 12. Uma invasão que representou o fim da dinastia davídica. Então, o que é feito da aliança da qual Deus prometeu a Davi? Que seu trono seria eterno, que ninguém desfaria o seu trono. Irmãos, preste atenção numa coisa. Muitas coisas aconteceu depois do reinado de Davi. Porém, uma coisa, ela não foi o que aconteceu. O Senhor, aquilo que ele havia dito para Davi, ele cumpriu, ele permaneceu. Quando nós falamos deste salmo, aqui nós vemos que esse salmo, ele oferece 4 garantias da fidelidade do Senhor. Primeira, a fidelidade do Senhor. O Senhor, ele é fiel no seu caráter. Quando nós louvamos aqui esse texto, porque esse texto é um cântico. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Etã aqui louva a Deus pela fidelidade. Etã aqui também escreve o seu louvor, a sua oração, pois ele desejava instruir e encorajar as gerações futuras. E aqui eu quero fazer uma pausa. Quando eu decidi fazer esse canal no YouTube, quando o Senhor colocou no meu coração a oração direcionada, o nosso propósito foi que esses vídeos chegassem ao coração de pessoas, chegassem a casas, a lares, a pessoas no carro, a pessoas em casas de família, no trabalho, com o único propósito de encorajá-los, primeiro, a depender do Senhor, segundo,
a ler a sua palavra. Terceiro, a confiar no Senhor. Quando Etan inicia esse salmo declarando a grandeza de Deus aqui, ele está querendo encorajar aqueles ouvintes dele, que eles não precisariam desanimar, que independente das adversidades do dia a dia, a fidelidade do Senhor, ela permanece para todo sempre, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. E esse é o meu desejo para vocês. Quando eu faço menção da palavra do Senhor, quando eu me derramo aqui em procurar algumas informações para passar para vocês, é para os encorajar a confiar no Senhor, a não desanimar. Aqui quando Etan ele escreve, a motivação dele é a dependência do Senhor. Deus prometeu a Davi que a sua dinastia, o seu trono permaneceria para todo sempre. E aquilo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Aqui também outro fato que eu vejo, a terra aqui, ela de uma forma tão singela e maravilhosa, ela consegue adorar e louvar ao nome do Senhor. Aqui tem um detalhe que fala que os montes, que os mares adoram e bendizem o nome do Senhor. Os mares têm limite, e eu sou uma pessoa suspeita para falar da natureza, porque eu tenho o hábito de fazer caminhada, eu amo fazer caminhada no parque, para mim contemplar o nascer do sol, as grandezas do Senhor. E quando eu vejo as árvores se movendo, os pássaros cantando, eu entendo que eles estão enaltecendo e glorificando o nome do Senhor. E isso nos motiva a glorificar também e exaltar o nome do Senhor. Uma das outras coisas, informações que eu adquiri desse Salmo 89, que Deus é fiel na sua aliança. Irmãos, Deus não quebra aliança. Quem quebra muitas vezes a aliança é o homem. Muitas vezes quem quer invalidar o conserto no Senhor, na minha e na tua vida, sou eu e é você. Porque a gente se embaraça com as coisas da terra e a gente quer invalidar aquilo que é espiritual. Mas nessa noite o Senhor vem com essa palavra e Ele nos faz lembrar que o Deus que fez promessa a Davi, que Deus que fez promessa à sua casa, é o Deus que fez promessa a minha e a tua vida também. E aquilo que Ele prometeu está em pé. Oh, remanchu e cando, suri calabachubri andarácia. Oh, aleluia. Deus, Ele é fiel em sua aliança. Deus, Ele não quer se divorciar do homem. Muitas vezes é nós que queremos se divorciar do Senhor. Mas o Senhor, Ele permanece conosco, aliançado por intermédio da sua palavra, por intermédio do sacrifício de Jesus o Cristo na cruz do Calvário. Mas outra coisa que eu aprendo também aqui nesse salmo, que Deus é fiel em sua disciplina. A Bíblia aqui diz, mais uma vez, que Etan, que está escrevendo esse texto, ele se depara com uma questão. Se Deus fez tanto por Davi, por que o seu trono e coroa caíram em derrota e desgraça? E sabe qual foi a resposta? A resposta foi porque os termos da aliança declaram que o mesmo Senhor que abençoa os obedientes também disciplina os desobedientes. O princípio não só se aplicava somente com os sucessores de Davi no trono, mas em termos coletivos à nação de Israel. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Muitas lutas, muitas disciplinas do Senhor vêm sobre a nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ensinar. Então, se nessa noite você está passando pelo vale da disciplina, queira louvar ao Senhor, queira obedecer ao Senhor Jesus o Cristo e crer que essa disciplina é somente para te colocar no centro da vontade dEle. E o centro da vontade do Senhor para mim e para a tua vida é a obediência. Quem obedece ao Senhor tem benefícios da parte dEle. Passamos por lutas e adversidades, muitas vezes aflições, mas não por desobediência, porque precisamos, porque há um propósito, porque vai sair virtude, porque alguém vai receber da parte do Senhor. E uma coisa que eu aprendo, que a fidelidade de Deus não termina, esperem nele. Quando ele fala aqui, olha, no último verso, bendito seja o Senhor para sempre, ele está querendo dizer, olha, em meio à luta, adversidade, aprovação, em meio a não entender o que está acontecendo, mesmo assim, eu quero bem dizer o teu nome, porque a tua fidelidade, ela permanece para sempre, e eu vou esperar em
em ti, Senhor. Nessa noite fica com essa palavra no teu coração. Fechamos o Salmo 89, um salmo extenso. Ouça na tua casa, medite na palavra do Senhor. Vai ter versos desse salmo que vai ressaltar aos teus olhos e você vai aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Que Jesus em Cristo te abençoe e eu te espero para o próximo salmo em nome de Jesus.